Bom dia, meu nome é Giovana Lordelo e eu vou falar um pouco sobre o que são variáveis na área da programação. Uma variável é um item utilizado para armazenar na memória uma informação, seja no computador ou no celular, caso o aplicativo seja compatível com o aplicativo do celular. Continuando, uma variável pode ser utilizada para vários fins. Existem 4 tipos: valor, tamanho, tipo e nome. Elas serão especificadas mais à frente com os meus colegas. Uma variável pode ser utilizada, por exemplo, num caso numérico para armazenar um número. Ou então pode ser aquela incógnita da matemática, por exemplo, a de x, ou a delta, x igual a b menos 4. E uma variável na programação pode ser usada da mesma forma. E é isso. Oi, eu sou a Camille Pereira e eu vou exemplificar o uso das variáveis no Java. Para começar, a gente tem que entender que o princípio básico do Java é rodar em qualquer dispositivo, sendo que alguns dispositivos possuem mais memória, como um smartphone, e alguns possuem menos memória, como um smartwatch. E esses tipos de variáveis foram criadas para otimizar a utilização de memória nos variados dispositivos que utilizam do Java. Vamos começar pelo boolean, que é uma variável que contém literal lógico e serve para armazenar um único byte de memória. Esse byte pode ser representado pelas palavras verdadeiro ou falso, sim ou não, ligado ou desligado e entre outras. O byte é um tipo de dado que pode armazenar 8 bits de informação, sendo ele um número inteiro entre menos 128 e 127. A sua utilização é recomendada em casos de economia de memória, já que alguns tipos de dados maiores possuem um processamento mais rápido. Um exemplo é caso você precise utilizar um contador de meses, já que existem 12 meses, o byte é uma variável que pode cumprir essa função de forma satisfatória. O char serve para armazenar apenas um caractere, portanto, pode ser usado para dizer sim e não apenas com a inicial, S para sim e N para não. O short é um tipo de dado capaz de armazenar números inteiros de 16 bits, ou seja, um número inteiro entre menos 32.768 e 32.767. Ele pode servir para armazenar o código de um funcionário de uma empresa média. O int é um tipo de dado capaz de armazenar 32 bits. Ele é o mais indicado na maioria dos casos por possuir uma grande faixa de valores. E, por exemplo, ele pode armazenar o código de um funcionário de uma empresa muito grande. O long é capaz de armazenar 64 bits de informação, ou seja, ele pode representar um número inteiro enorme. O uso dele é recomendado se você precisar utilizar de números maiores ou menores daqueles que o int possa assumir. E um exemplo de uso dele que as pessoas podem usar para se cadastrar em um jogo. O float é o tipo de dado capaz de armazenar números reais de precisão simples. Ele armazena 32 bits de informação. E ele pode ser utilizado para cálculos menos complexos, e ele só aceita números de precisão simples. O double é um tipo de dado que é capaz de armazenar números reais de precisão dupla, ou seja, 34 bits de informação. Ele é usado para representar valores nos quais é preciso ter uma precisão maior do que a do float. Como a precisão é maior, pode ser usado para medir a área de um prédio ou alguma coisa do tipo. Meu nome é Thaís Albuquerque e hoje eu vou falar sobre as nomenclaturas. Nomenclatura é um nome que será dado à variável pelo usuário. Porém, para dar o nome a ela já é necessário seguir uma série de regras, sendo elas: o nome deve ser composto por letras, números ou sublinhados, não pode ser usado nenhum tipo de símbolo e não podem ser usadas palavras que já possuem significado dentro da linguagem usada, como true, var e outros que possuem já um comando definido. Também é indicado usar nomes que representem o objetivo da variável, para facilitar a identificação. Para entender melhor, alguns exemplos de nomenclaturas certas e erradas. Exemplos de nomes válidos: class, valor underline conta, valor e entre outros. E alguns exemplos de nomes não válidos, que são string,
if, ou então alguma palavra usando espaço, como meu, espaço, nome. Porque na nomenclatura não é permitido nomes com espaços em brancos. Olá, eu me chamo Maria Eduarda e eu vou estar explicando sobre as variáveis de classe, locais, constantes, instância e referência. Vamos lá? Me acompanhe aqui. Vou começar falando sobre as variáveis de classe. Uma variável de classe é uma variável cujo valor é comum a todos os objetos representantes da classe. Mudar o valor de uma variável de classe em um objeto automaticamente muda o valor para todos os objetos em instância da mesma classe. O exemplo óbvio de uma variável de classe seria o número de instâncias desta classe que já foram criadas. Agora vamos para variáveis locais. As variáveis locais são aquelas declaradas no início de um subalgoritmo. São visíveis, ou seja, podem ser utilizadas somente pelo subalgoritmo onde foram declaradas. Outros subalgoritmos ou mesmo o algoritmo principal não podem utilizá-las. Um método pode ter variáveis locais, que são variáveis declaradas como dentro do método. Variáveis locais podem ser utilizadas apenas dentro do método onde foram declaradas. Os parâmetros do método também são locais a ele. Tem alguns exemplos aqui para vocês poderem dar uma olhada como é que vai ser a variável local e daí partimos para a variável constante, que é um tipo especial de variável cujo valor, uma vez definido no código, não pode mais ser alterado durante a execução do programa. Declaramos uma constante em Java usando a palavra-chave final, como mostram os exemplos a seguir. Aí aqui tem alguns exemplos e segue explicando public, static, entre outros aqui. Mas vamos ao que interessa, que é a palavra final. Significa que o valor atribuído não poderá ser alterado após a inicialização do elemento, ou seja, se torna um valor constante. Tem mais alguns exemplos por aqui que com certeza você vai entender, mas para não tomar muito nosso tempo, eu vou partir para a última variável, que é a variável de referência. E o que seria essa variável de tipo referência? Os programas utilizam as variáveis de tipos por referência para armazenar os locais de objetos na memória do computador. Esses objetos que são referenciados podem conter várias variáveis de instância e modos dentro do objeto apontado. Para trazer em um objeto seus métodos de instância, é preciso ter referência a algum objeto. As variáveis de referência são inicializadas com o valor null, que significa nulo. E seguem mais exemplos por aqui, mas o tempo é muito curto e agora eu tenho que dar um tempo para o próximo explicar, tá bom? Até mais! Tchau, tchau! Bom dia, meu nome é João Pedro e hoje eu vou falar sobre a diferença entre as variáveis primitivas e as variáveis de referência. Indo para a diferença das variáveis, já vimos que as variáveis primitivas podem armazenar valores, enquanto as variáveis de referência armazenam o endereço de memória de um objeto. Essa é a diferença básica. Outro detalhe a se observar nas diferenças, quando atribuímos o valor de uma variável para outra variável. Agora vou citar um exemplo. Um exemplo entre variável A e variável B. O que acontece no exemplo é que quando atribuímos na variável B, o conteúdo da variável A é feito uma cópia do valor. Então, se alterarmos a variável B, a variável A não será alterada. Já uma situação diferente ocorre quando usamos variável que apontam para o endereço de memória, que é a referência, pois o objeto não será copiado para a nova variável, mas sim o endereço de memória do objeto será copiado para outra variável. Logo, as duas variáveis irão apontar para o mesmo objeto. E qualquer alteração que essa outra variável fizer nesse objeto será refletida na variável de origem.